que aquele discurso, né, de terceira via praticamente não tem ganhado tração. Você acha que ainda é possível ter algum tipo de movimentação nesse sentido? Porque, aparentemente, os nomes que estão colocados ali, como Ciro Gomes, como Simone Tebet, os outros até nem pontuando direito, eles vão conseguir ter algum tipo de alavancagem, algum tipo de crescimento a 3 meses das eleições? Ou é basicamente um cenário definido? Como que você está avaliando essas pesquisas que reiteradamente estão sendo divulgadas, mostrando sempre essa polarização e uma terceira via lá muito improvável de crescimento? Felipe, eu acho pouco provável, eu estou contigo, eu compartilho da sua leitura, eu acho pouco provável a possibilidade de crescimento de candidaturas do que se convencionou chamar de terceira via, né? Porque para a gente, né, chamar corretamente de terceira via, teria que ter um ou uma candidata que agregasse todas as outras forças políticas que não fosse Bolsonaro e Lula. A gente vê, assim, eu sou especialista nessa área, e eu observo que é um cenário inusitado, né, um cenário único desde a redemocratização. Porque nós temos aí, dependendo das pesquisas eleitorais, nós temos de 55% a 70% de intenção de voto espontânea nos dois principais candidatos a presidente da República, o Jair Bolsonaro e o Lula. É um cenário de definição muito antecipada de voto e que resta pouco espaço para outros candidatos. Pensando nos outros candidatos, nós temos o Ciro Gomes, que já é conhecido do eleitorado e que hoje tem um patamar de intenção de votos menor do que a quantidade de votos válidos que teve em 2018. Foram 12%, e ele apresenta entre 8% e 10% no momento. Uma outra candidatura, que é da Simone Tebet, está ali na melhor das situações, na pesquisa mais favorável a ela, tem 4% de intenção de voto. Então é muito difícil que esses candidatos cheguem próximo a um segundo colocado ou até ambicionem ter um segundo turno. É muito improvável, e a eleição vai ficar entre Lula e Bolsonaro, né? O que a gente precisa analisar é se essa eleição vai ser decidida em primeiro turno ou se vai ser decidida em segundo turno. Eu acho que ainda tem um percentual de indecisos razoável. Eu penso que no Brasil a campanha faz muita diferença. Nós temos um sistema partidário muito fragmentado, baixa quantidade de filiados, baixo percentual de simpatizantes a um partido. Então, o contexto importa muito. Então, assim, esses 45 dias de campanha, eles serão muito importantes e eles vão movimentar um percentual de votos que pode fazer com que o ex-presidente Lula seja eleito em primeiro turno ou que haja segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Eu acho improvável que em havendo um segundo turno, que ele seja entre duas pessoas que não sejam Lula e Bolsonaro. Tem se falado muito na questão das abstenções, que pode ser bem preocupante aí nessas eleições. A gente viu lá no caso da Colômbia e do Chile, houve muitas abstenções, isso poderia ter definido por um outro lado essas eleições. E aqui também se fala muito em abstenção. Isso realmente pode acabar prejudicando algum dos candidatos ali, abstenções? Eu levantei dados recentes, de eleições recentes, de 2012 até 2020, e a gente observa algum padrão, sabe? Assim, primeiro que as abstenções mais os votos inválidos, né, que são os votos brancos e nulos, elas são maiores em eleições nacionais, né? Então, nas eleições de 14 e de 18 foram maiores do que nas eleições de 12 e 16. Em 2020, a gente tem um evento ímpar, né, que é a pandemia. Eu penso que isso contribuiu para que houvesse recorde de abstenção e de votos inválidos. Para a eleição de 2022, acende um alerta, porque esses números têm aumentado ao longo do tempo, né? Isso pode expressar, Isabela, uma insatisfação com as opções disponíveis. E eu penso que, dado a configuração do sistema eleitoral brasileiro, que é de voto obrigatório,
a gente tende a ter maior abstenção e maior voto nulo, havendo essa polarização eleitoral vigente entre Lula e Bolsonaro, né? Tudo bem, eles agregam a maior parte da preferência do eleitorado, porém, há uma parcela significativa do eleitorado que não se vê identificada com ambos e não vê competitividade nos outros candidatos. Isso pode fazer com que a presença nas urnas e os votos inválidos cresçam, né? Essa é a minha aposta para a eleição de 2022, comparado com a eleição de 2018. Né? Então, assim, a ver, né? Assim, como, obviamente, que em 2022 não se tem voto só para presidente da República, mas, certamente, o voto para presidente da República é o que chama, é o que domina a agenda, é o que domina a pauta jornalística, e isso influencia na disposição do eleitor de ir às urnas ou de votar em relação a algum candidato. Então, eu estou aqui apostando, né, na possibilidade de que em 2022 a gente vai ter recordes relativo a eleições nacionais sobre absenteísmo e sobre votos inválidos.